Toda família tem uma história. Algumas são contadas e outras ficam apenas na memória. A família Teixeira nasceu da força, do amor e da fé, com dois nordestinos simples, Seu Teixeira e Dona Francisca. Este documentário é um presente, um registro para que o tempo não apague aquilo que o amor construiu. Dona Francisca e seu Raimundo construíram uma família em meio às dificuldades da vida. Trabalharam duro, enfrentaram a escassez, mas nunca deixaram faltar aquilo que realmente importava: amor, dignidade e honestidade. Hoje, a memória de seu Raimundo falha e Dona Francisca carrega as marcas da vida no corpo. Mas a sua história nunca será esquecida, pois está nos gestos de amor, nos netos e nos filhos. Mas ela conseguia fazer, ela fez sempre o melhor pela gente, pela nossa família, ela e ele. Eles levavam uma vida simples, né? Meu pai era muito trabalhador, a mãe era muito dedicada ao lar. A gente teve assim, uma infância muito sadia, era muita resenha, muita brincadeira, muita segurança nesse lar. A gente tinha assim prazer em estar aqui nesta casa junto com eles, porque sempre foi um lar com bastante harmonia. Muito afeto, né? E o meu pai, ele saía muito cedo para trabalhar. Eu me lembro que por várias vezes eu não via o meu pai durante a semana. Meus pais, eles sempre foram muito dedicados, muito aplicados, muito amigos, companheiros. Sábado e domingo era dia diferente porque ele estava em casa, né? E mesmo nessa ausência durante a semana, mas ele era muito presente como pai. Eu lembro que na infância, por ser o mais novo, ter 9 anos de diferença com relação ao Ricardo, que é o irmão mais próximo, são gerações diferentes. Então eu meio que me senti uma criança meio deslocada. Mas eu tenho boas lembranças no sentido de casa movimentada, de pessoas se divertindo aqui no quintal, de muito cuidado. Uma vez por outra ele levava a gente à praia, né? Na realidade ele levava a gente para Barra do Ceará, que era a opção que a gente tinha. Lembro uma infância feliz e acolhida por ele, de certa forma. E a mãe, ela era muito dedicada a gente, muito preocupada com o futuro. Uma pessoa simples, mas ao mesmo tempo responsável, né? E faziam realmente da fraqueza, né? Arranjavam força para realmente fazer a gente estar bem. Sabia da importância da educação, então ela sempre, né, acompanhou a nossa vida escolar, nunca deixou a gente faltar aula. Eu me lembro que se a gente ousasse faltar um dia de aula, era a chibata comia, né? A vida dos nossos pais foi uma vida, eu diria, muito boa. Apesar das dificuldades que a gente tinha aqui no Bom Jardim, meu pai trabalhando de pedreira, minha mãe tentando sempre ganhar alguma coisa vendendo carvão. Mas assim, foi uma vida, acredito que foi uma vida boa. Eles sempre tiveram saúde, sempre tiveram unidos. Eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe. Sempre foi um lar de paz. As maiores dificuldades que eles passavam, com certeza, era a questão das finanças, né? As coisas eram escassas, então acabava que tinha que haver um esforço muito grande para economizar, para conquistar. O meu pai, no período que eu nasci, meu pai ele tinha que viajar. Ele trabalhou no Piauí, ele trabalhou na Bahia, então ficou um pouco ausente. A minha mãe ia lá com a gente pequeno para visitá-lo. A gente não tinha grandes sonhos, porque a gente já entendia que eles não tinham condições. A gente vivia assim, a gente era carente, né, de certos recursos, né? Mas a gente não tem muita recordação dessa dificuldade, né? Por incrível que pareça, se eles enfrentavam dificuldade, eles não transpareciam assim. Graças a Deus ninguém passou fome, né? A gente tinha uma vida muito simples. Fome ninguém passou, não. Meu pai sempre batalhou por isso. Acho que na sabedoria deles, eles conseguiam administrar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de situação mais
adversa, né? Assim, nunca faltou nada em casa, a gente sempre teve o básico, né? Uma família simples, nunca faltou o alimento. Eu me lembro de um dia que apareceu um tumor no meu braço e a minha mãe me levou pro JF para fazer a extração desse tumor. Então eu lembro que foi um sofrimento para ela, porque eu tinha acho que 9 anos e também teve outro episódio onde eu machuquei meu dedo e me lembro que ela me carregou nos braços para me levar ao hospital para poder colocar um gesso na minha perna. Essa dificuldade a gente nem percebia, né? Mas era uma vida simples, era uma vida sofrida. Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom. O que a gente mais aprendeu foi a honestidade, o respeito ao próximo. Principalmente eu considerar a honestidade. O legado que eu trago para minha vida, né? Que é da forma que nossos pais nos educaram, é exatamente essa forma de educar, né? Para mim, o pai e a mãe, eles são exemplos de muita resiliência e muita sabedoria. A capacidade de adaptação às circunstâncias diversas, né? As dificuldades. Meu pai sempre foi muito honesto. Eu penso também que ele sempre foi muito organizado com as coisas dele. Essa forma simples, mas ao mesmo tempo com muito amor, com muita fé. Capacidade de se reorganizar. De conselho, de acolhimento, de paciência. O pai sempre foi muito pontual com relação aos horários, sempre chegou no horário cedo. Eles viviam isso também, né? Não basta só falar, né? Eles também, eles nos transmitiam isso, né? A forma de viver, né? Voltar para conseguir o que a gente desejava. Honestidade, resiliência, honestidade. A forma que eles nos educaram. A memória pode falhar, mas o amor não. Mesmo quando seu Raimundo não reconhece seus filhos, eles ainda o reconhecem como o verdadeiro pai que ele sempre foi. Vamos fazer dessa noite a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite a vida inteira num segundo. Eu fui um dos primeiros aqui no bairro a entrar na faculdade e acabou inspirando aos outros irmãos. Eu acredito que eu escolhi a minha profissão por influência dos demais. Hoje eu me sinto realizado com minha família, com a minha condição de trabalho, né? Meus filhos. Deu saudade de um tempo que não volta mais. Deus tem um plano para cada um de nós, né? E eu entendo que na minha vida não foi diferente, porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido Jesus Cristo. Conheci Artemis, que foi um dos grandes passos que aconteceu na minha vida, e aí a gente casou, tivemos 2 filhas. Agradeço muito a Deus pela família que Ele me deu, né? Minha esposa Juliana, meus filhos. Os meus filhos que me tornaram uma pessoa infinitamente melhor, né? Quando eles chegaram, eles me fizeram enxergar o mundo de uma maneira, com um olhar totalmente diferente. Sou muito grato a Deus por todo o aprendizado que eles trazem para mim diariamente. Jesus, ele transforma a vida das pessoas e na minha não foi diferente. A primeira coisa que eu tenho é esperança. A esperança, ela sempre me acompanha de um dia poder viver na eternidade com Cristo. Com relação à minha família, para mim a minha família é uma bênção. Eu ter conhecido a Andréa, ter me casado com ela. Agradecer a minha esposa pela parceria, né? Ela me completa, me ajuda. Sou muito grato a Deus por toda a família que eu sou inserido, né? Meus pais, meus irmãos, os meus sobrinhos, né? As minhas cunhadas. Pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Francisco e Raimundo fizeram mais do que criar filhos. Eles plantaram valores. E tudo aquilo que é plantado, um dia floresce. O que tu falaria para os nossos pais? Eu falaria que eu sou muito grata por eles acreditarem em mim mesmo quando eu mesmo não acreditava. Mas se eu fosse definir uma palavra, seria simplicidade.
porque minha família é composta por pessoas simples, e eu não digo em relação a dinheiro, em relação a posição, não é sobre isso, mas eu diria simplicidade nas intenções de cada um. A minha família ela é um lugar onde eu aprendi quem eu sou e quem eu quero ser. Tem uma frase, na verdade, que eu gosto muito: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu acho que isso foi uma coisa que talvez tenha sido passado, com certeza foi passado para os nossos pais, e eles conseguiram passar muito isso pra gente. Eu falo isso de uma forma positiva porque minha família é composta de pessoas simples, pessoas batalhadoras também, que sempre foram atrás de fazer as coisas sem passar perna nos outros, com honestidade. Eu vejo um lugar de muita inspiração, né, em cada pessoa, do seu jeito de lidar com a vida e a sua história de vida. A minha família, parte de pai, meus avós são muito amorosos. Eu gosto muito da minha avó, gosto muito do meu avô. Os meus tios, eu também gosto muito deles. E o que tu falaria pro vovô e pra vovó? E eu gostaria de ter conhecido mais a história deles. A minha família é de pessoas, né, às vezes distantes umas das outras, né? É um lugar de inspiração. É um lugar onde existem erros, onde existem desafios. Não é um lugar perfeito, mas é um lugar onde tem cuidado. E eu diria que eles foram pais sensacionais, porque o meu pai é. Então, isso é um reflexo do que eles foram para ele. Mesmo numa situação assim totalmente adversa que era deles da época, mas eles conseguiram criar. Eles conseguiram formar 4 pessoas. Gosto muito dos meus primos e tal. Por mais que eu não tenha tanta intimidade com a família parte de pai, eu tenho um carinho muito forte por eles. Onde a gente observa o carinho, o afeto. Eu acho que o mais importante é um lugar onde tem presença, sabe? A presença é o mais importante da família, coisa que a gente não vê em toda a família. E assim, eu acho impressionante quando eu paro para lembrar de cada pessoa, né? Dos tios, dos avós. Aí quando a gente lembra de cada um, pelo menos eu me vem sentimentos bons. Eu tenho até uma lembrança do meu avô. Uma certa vez minha tia, do outro lado da família, me chamou para ir para um restaurante que eu nunca fui até. Esse restaurante tinha um playground grande, alguma coisa assim. E assim, eu tava à vontade de ir para esse passeio com ela. Só que eu já tinha marcado um compromisso com meu avô. Meu avô tinha chamado para andar de trem, né? Tinha me chamado para andar de trem, e aí eu já tinha dito a ele que ia. E eu queria ir para esse passeio com ele. Mas minha tia queria me levar para esse playground. Mas sabe aquela coisa que bate assim e diz, não, o passeio certo é esse. As lembranças que eu tenho desse passeio são as melhores possíveis. Eu com meu avô, só nós dois andando de trem. Coisas que marcam, né? E o vovô e a vovó Francisca, o que tu tem a dizer? É bom, é legal. Eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho. Formar uma família, é verdade. Eles são incríveis. Mesmo sem ter a escolaridade para isso, né? Sem saber o que era universidade, eles foram lá e conseguiram formar os 4 filhos. 1, 2, 3 e beijo. Aí pra todo mundo. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Dá vários beijos. Beijo, 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 beijo. Beijo. Eu contei essa história, mas eu também faço parte dela. Hoje o que eu posso dizer é obrigada. Eu queria agradecer a essa família pelos esforços, tanto dos meus avós quanto dos meus pais, porque foi por causa deles que hoje eu posso estar aqui junto com os meus irmãos e meus primos. E eu acho muito lindo, eu acho muito bonito, e eu gosto de ver a história dos meus avós, dos meus pais e dos meus tios. E eu quero poder passar essa história adiante, eu quero poder contar isso aos meus futuros filhos, aos meus netos, aos meus sobrinhos. E eu acho muito bonito também ver a família crescendo. E hoje eu só tenho a agradecer mesmo a todos que fizeram parte e ainda fazem parte dessa história tão bonita e tão inspiradora.
a gente segue o Salmo 127. Ele começa dizendo que se o Senhor não edifica a casa, em vão é o trabalho dos que a constroem. E tenho certeza que em cada passo, em cada momento, o Senhor esteve presente nessa família. Este documentário é um jeito meu de agradecer por tudo o que meus avós já foram, por tudo o que meus tios são e por tudo que essa família representa. O café é preto. Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa, papai, mamãe não dão nem um tostão. Família E, família A, família. Família E.